sei, me ama. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, eu sacrifico a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai me ordenou. Amém. João 10, de 14 a 18. Oh Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, essa manhã. Pai, nós pedimos, Senhor querido, que Tu venha com Tua graça, com Teu poder, Pai. Vem curando, vem renovando, Senhor querido, vem estabelecendo o Teu reino, Senhor, aqui neste lugar, Pai. Pai, tira toda resistência, Senhor, em Te adorar, em Te buscar. Paizinho querido, que os nossos corações estejam aqui convertidos a Ti nessa manhã. E que Tu possa fazer, meu Pai, o Teu melhor em nossa vida. E que a nossa vida, meu Pai, esteja entregue. E que possamos sentir, meu Pai, o Teu renovo chegando neste lugar, Senhor querido. Tira toda inquietação, todo espírito, meu Pai, de perturbação, todo espírito de tristeza, que saia no poder, meu Pai, da Tua palavra. Que a Tua palavra, meu Pai, ela possa chegar como bálsamo, meu Pai querido. Usa cada um, Senhor, neste lugar. Usa, meu Pai, cada um no louvor. Usa cada um na Tua palavra. Que o pregador, meu Pai, ele seja cheio, e que possa transbordar. E que a Tua palavra, meu Pai, seja vida, e vida em abundância neste lugar. E tudo isso, meu Pai, nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus e glorificamos. E é por isso que nós falamos, meu Pai, amém neste lugar, amém neste lugar, amém neste lugar. Aleluia, aleluia. Provar de Ti é viver pra sempre. Vem, quem vai falar versículos? Você. Glória a Deus. Tá bom, tá bom. Você também vai falar versículo? Vai. Vai? Você quer começar? Quer? Quer começar? Então vem, Bela. Vamos ouvir. Ei, vou botar um atalaia de juiz aqui, amém? Vem cá você primeiro, Bela. Deixa a Bela primeiro, Deus. Posso pegar você no meu colo? Posso? Não? Foi demais? Perdão. Acho que eu deixei ela com vergonha. Papai e mamãe, me perdoa. Cadê o papai e a mamãe? Me perdoa. Depois ela fala, você vai ficar depois, tá bom? Pode ser? Meu Deus, o que eu fiz? Benício, não vou falar mais nada. Quem é agora? Você? Então vamos. Deus não demora a fazer aquele prometer alguns pães. 5:17. Pera, foi só o ensaio, vai. Mais alto, vai. O Senhor não demora a fazer o que Ele prometeu. Alguns pensos. 5:17. O Senhor não demora a fazer o que Ele prometeu. Eita, você. Vem. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém. Glória a Deus. Oração do Pai Nosso, Mateus, capítulo 6. Você também tem? Tem? Aqui no chão ou no meu colo? Amém. No colo?
Glória a Deus. Paulo, quando fala, orem também no Espírito. É isso. Davi. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Apocalipse 3, versículo 20 a 21. Obrigado. Clarinha. Hoje você não é Clarinha. Hoje você é a bronzeada. Teve festa de aniversário dela. Por isso que ela tá assim, ó. Não se deve amar o mundo. 1 João, do 2 até o... 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Obrigado, Clarinha. Eita, Manu. Salmos 27, versículo 1 a 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. 2015. Consigo te levar lá em 2015? Onde você estava em 2015? Consegue saber? Glória a Deus, viu, Igor, que você está aqui hoje, viu? 2015, hein? 2015, olha só como Deus faz. 2015, Deus trouxe uma pessoa para ser meu amigo. 2015, através do curso Casados para Sempre, e nesse curso eu conheci os meus melhores amigos hoje, os meus grandes amigos. E digo grandes amigos porque eles oram por mim. Isso é um grande amigo. Em 2015 Deus me apresentou essa família. A gente começou a palavra diz que o ferro, o amigo é o amigo. Passados 8 anos, e eu vou ser breve demais. Passados 8 anos, esse cara, essa família que entrou lá em casa, que nem imaginava o que ia acontecer na vida deles, hoje, mais uma vez, o marido, o sacerdote, o pai, o filho, vai pregar pra gente. Recebam com a salva de palmas ao Senhor, Vitor Dalu. Esse aqui foi o primeiro de muitos. Tá aí Léo, tá Renault, tá... Pastor Ricardo. Gente, Pastor Ricardo quando chegou, um dia a gente vai ter um culto. Ele tá aí, Pastor Ricardo? Levanta a mão, Pastor Ricardo. Não? Glória a Deus pela sua vida, viu? Amém. A gente precisa saber, sabe? A origem das coisas. A gente precisa saber justamente para que a gente se encoraje até a deixar Deus nos transformar. Porque ninguém, gente, sem Jesus, deixa eu te dizer, é pesado. Mas a gente está num ambiente de coisas que nos confrontam. Ninguém sem Jesus presta. Ninguém. Mentira. Mas eu também achava, e você também, Lu. Viu? Você também. Eu lembro quando vocês chegaram. E é lindo ver isso, porque a gente não imagina onde Deus vai nos levar. E eu quero orar agora por ti, antes de orar pelo Vitor, para que Deus também te leve a um altar, para que Deus também te faça um pregador da palavra. Porque quando Deus nos faz pregador da palavra, eu creio que Ele não coloca somente responsabilidade, mas Ele bota mover, temor, Ele coloca também amor. E eu não tenho dúvida nenhuma que além de ser o nosso chamado, ide, pregai por todo o mundo,
é nosso, não é só de quem sobe no altar, é seu também. Mas alguns que vão ser chamados, alguns vão ser chamados para pregar em altares de igreja. Mas eu não quero diminuir você que prega no teu trabalho, você que prega na tua casa, você que prega para alguém que você não conhece. Você foi comprar o pão, quanto é? R$12. Você conhece Jesus? A gente pode fazer isso. Você sabia que Jesus é o pão da vida? E você começa a falar de Jesus. É simples. Deixa eu te dizer, é simples. E tem muita gente esperando o encontro com Jesus. Então eu quero orar. E quero que você curve a cabeça. Senhor Jesus, que daqui venham grandes pregadores, Jesus. Pregadores que vão mover os céus, que vão mexer e sacudir a terra, pregadores que vão, Senhor, eu creio, apresentar a Ti em espírito e em verdade, para que todos nós, Senhor, e aqueles no qual o Senhor nos enviar, sejam reconhecidos como adoradores de verdade. São esses que o Senhor está atrás. Te peço, Senhor, que o Senhor derrame ousadia sobre cada um que está aqui hoje. Que seja essa porção, Senhor, que a gente saia daqui ousados no pregar, no falar de Ti, que toda vergonha, Jesus, que todo escondido, Senhor, que tudo aquilo que não vem de Ti saia, e que a gente tenha grandes testemunhos essa semana de homens e mulheres enviados agora, Senhor, como missionários em Brasília, e se alguém viajar fora de Brasília, Jesus, mas que o Senhor possa, no abrir a boca de cada um deles, enviar as Tuas palavras, para que a gente possa apresentar e cumprir a nossa grande missão de ir e pregar o Teu Evangelho. Assim nós oramos por eles, em nome de Jesus. Coloca o Vitor, Senhor, diante de Ti. Coloca essa família. Ele não representa mais só ele, mas ele representa o reino, representa essa igreja, representa Jesus Cristo. Ele representa. Nós somos aqui embaixadores, cooperadores. Então que tudo que o Senhor entregou a ele, Senhor, que esteja agora diante de Ti, para que através do Teu Espírito, Senhor, possa mover os nossos corações, abrir os corações mais duros, Senhor. Abrir, Senhor, todos aqueles corações que aqui estão, para que essas sementes que o Senhor entregou e confiou ao Vitor, chegue a cada um de nós. Assim nós oramos e Te pedimos a Tua bênção sobre ele, transbordante, para que seja derramada a essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Eu acho que eu nem preciso mais me apresentar, né? O pastor já fez uma breve apresentação. Além disso, toda vez que ele sobe aqui, ele faz questão de citar meu nome. Então, eu sou o Vitor, como ele falou, o Vitor da Lu. E mais uma vez, recebi esse convite, esse honroso convite de trazer a palavra hoje aqui à igreja. E até com certa ousadia, eu peguei uma palavra, Deus me entregou uma palavra para que a gente possa continuar um pouco o que nós vimos no culto passado que o pastor Rodrigo trouxe sobre conversão, uma mudança, e aqui nós vamos um pouco mais além. Eu quero falar sobre perseverar nessa conversão. Quando ele trouxe o exemplo de Paulo semana passada, da conversão, segundo as próprias palavras do pastor, ele trombou com Jesus, ele dando o exemplo dele mesmo, e assim foi com o exemplo de Paulo, quando ele foi jogado no chão, né? Ele estava num cavalo, ele foi jogado no chão, foi uma trombada, e essa é uma trombada que todos nós precisamos, um encontro genuíno com Deus, um encontro genuíno com Jesus, e esse encontro, ele realmente traz uma série de mudanças na vida de todos nós, e muda tudo. Muda a forma de ver o mundo, a forma de se relacionar com o mundo, muda principalmente os resultados. Eu cheguei aqui, entrei um pouco mais cedo, fiquei em oração aqui sentado e... Como é que é o nome da senhora que eu esqueci? Marília. Dona Marília estava sentada aqui, eu vim cumprimentar ela, eu falei, dona, como é que a senhora está? Está tudo bem com a senhora? Ela falou assim, cada dia melhor. Eu creio que é porque a senhora está aqui. Os resultados sempre serão melhores ao lado de Deus do que longe dele. Todos os nossos resultados, todas as
as coisas que mudam na nossa vida, a direção, tudo muda para melhor. Quando a gente se envolve muito com a igreja, com ministérios, como a gente vem se envolvendo desde 2015, graças a Deus eu nunca me desliguei, a gente começa a conviver com muitas pessoas, muita gente. E a gente tem notado, eu e a Luciana e todos que se envolvem com a igreja, que se envolvem com pessoas, que as pessoas andam muito cansadas. Muito cansadas. Há 10 dias atrás, semana retrasada, eu tive a oportunidade de almoçar com um amigo, que já esteve comigo já em cursos, e andava meio afastado daqui, e eu almoçando com ele, eu perguntei, o que houve, por que você está tão sumido? A resposta, correria louca, estou correndo demais, trabalhando demais. E aí eu perguntei, mas por que você está trabalhando demais? Para ganhar dinheiro. Mas para que você quer ganhar tanto dinheiro? Ele falou, eu preciso. Para onde isso vai levar? Eu estava buscando uma reflexão com ele. As pessoas hoje, eles buscam, todos nós, eu já me vi assim, eu já fui assim, busca o quê? Prosperidade. Só que muitas vezes a gente busca algo que a gente não sabe o que é e muito menos aonde encontrar. E aí vive cansado, vive carregando peso. Eu fui no Google, pedi um conceito, Google, tá, gente? Não tem nada a ver com Bíblia. Conceito de prosperidade, sabe o que eu achei? Depois vocês vão lá e vocês vão ver que é verdade. Constante estado de contentamento e estabilidade emocional. Esse é o conceito Google de prosperidade. Constante estado de contentamento. O que é isso? Alegria. Culto passado, pastor Rodrigo trouxe, Paulo, Filipenses 4. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Alegria. Teve um na IP Gedeões aqui na terça-feira, falou, eu nem vim no culto, mas eu assisti no YouTube, vim aqui participar, porque é tudo que eu quero. Quem não quer ficar contente em qualquer situação? Estabilidade emocional. O que é estabilidade emocional? Paz. Paz. No mesmo capítulo, Filipenses 4, um pouquinho antes, 4:7, a paz que excede todo entendimento. Alegria e paz é o que todo mundo procura. Onde vai achar? Aqui. O problema é que as pessoas procuram no lugar errado e correm muito e ficam cansadas. Outro que eu conheci agora também, eu fui fazer uma visita para ele, a pedido de um casal amigo. A primeira frase que ele olhou para minha cara e falou, minha vida está pesada. E vai ficar. E vai ser muito pesada, a minha já foi. É correr atrás de coisas que a gente não sabe o que é e nunca vamos encontrar. Eclesiastes 2, Salomão fala sobre isso. É correr atrás do vento. Correr atrás do vento vai cansar ou não vai? Sim ou não? Quando é que você vai alcançar? Nunca. É uma corrida infinita que você vai só buscar e não vai achar. Então essa mudança precisa acontecer. Agora nós precisamos saber o que buscar e aonde buscar. E nós só vamos encontrar aqui. Então, pegando a linha do culto passado de conversão, a gente precisa ter essa mudança, precisa convergir, ir para a direção certa, sim, mas a gente precisa perseverar. E a gente acaba vendo muitas pessoas experimentando. Umas negam, elas nem querem viver isso. É triste, mas acontece. Mas o pior do que negar é a pessoa vir, experimentar, viver e abandonar. Não perseverar todos os dias. Nós somos... Eu enchi o copo d'água hoje, tá, gente? Que o culto passado eu bebi tanta água que o pessoal falou, não é possível que tem água ainda. Eu dei uns 10 goles, hoje eu enchi. Então não vai acabar. Então as pessoas ficam correndo atrás de coisas que não acham, e quando acham, às vezes abrem mão. A Bíblia está escrito em Romanos, tudo que está escrito aqui é para o nosso ensino, para que a gente aprenda. E aqui vai ter exemplos de pessoas que viviam em comunhão com Deus e, de certa forma, em algum momento se afastaram. E esse afastamento é que gera normalmente a desistência. O que nós temos é que perseverar, nós temos que andar com Deus, sim, mas temos que andar como? Próximos a Ele. Primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar o convite. Mateus 4, por favor, Rafa, a partir do 18, é o convite de Pedro. Quem foi Pedro, gente? O primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam
as redes ao mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Pode continuar. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram. Continuando, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente, repete comigo, deixando imediatamente, o barco e seu pai seguiram. Tá bom, Rafa. Tem certas coisas que para atender esse convite nós vamos ter que largar. A questão do minha vida está pesada, eu estou carregando muito peso, é tentar seguir Jesus com as coisas que carregavam antes, com as verdades que carregavam antes, buscando as coisas que buscavam antes. Não tem jeito, para viver o novo, o velho tem que ser abandonado. Tem algumas coisas que nós vamos ter sim que largar para trás. Pedro largou as redes, Tiago e João largaram o barco e o pai. Não dá para conciliar a velha vida muitas vezes com a nova vida. Nós temos que sim identificar, cada um de nós, o que pode nos afastar de Deus, o que pode nos impedir de ter esse relacionamento íntimo e próximo com Ele e largar para trás. Todos aceitam o convite? Infelizmente não. Rafa, vamos lá em Lucas 9, a partir do 59. Nem todo mundo vai aceitar o convite, gente. Uma vez, a gente agoniado numa reunião de liderança, tem bastante tempo isso, e a gente fica muito triste quando algumas pessoas desistem, que começam a caminhar com a gente, começam a frequentar a nossa casa em algum curso e desistem. Frases que o pastor falou para a gente, para acalmar a liderança: a gente não vai conseguir salvar todo mundo, a gente não vai conseguir levar todo mundo, cada um tem que tomar a sua decisão, cada um tem que fazer a própria escolha. Vamos lá, Lucas 9, 59. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Próximo, Rafa. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Ô Rafa, você pode botar a NVT depois? Vamos terminar essa, depois você bota a NVT, que é o que eu preparei aqui. É porque eu estou estranhando um pouco, porque estou um pouco diferente. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Repara uma coisa, nas primeiras 2 passagens, qual era o nome das pessoas? Tiago, André, Pedro, André, era só para ver se vocês estavam ligados. Tiago e João. Tem o nome dos 4. Nessa outra, assim, o outro chegando, Jesus chamou e ele não quis. Veio mais um outro, não tem o nome. Para você ter um nome conhecido com Deus, você tem que andar com Ele, você tem que aceitar o convite. Quando a gente vem aqui na frente e faz aquela oração de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, uma das coisas que a gente fala, que a gente profere com a nossa boca é o quê? Escreve meu nome no livro da vida. O nome desses que negaram não está escrito. Então as decisões que nós temos que tomar de seguir Ele vai fazer com que o nosso nome seja escrito no livro da vida e não saia mais de lá. É perseverar, é o continuar, é o manter esse relacionamento. A nossa vida, ela é pautada em cima de decisões. As decisões que nós tomamos fazem toda a diferença na nossa vida, na vida da nossa família, no nosso futuro e no nosso destino. Decisões, Deuteronômio 30, 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que você e seus filhos vivam. As decisões que nós tomamos aqui nessa vida, elas vão fazer diferença não só na minha vida, mas na vida da minha descendência. Já está fazendo diferença na vida da minha mãe também, na minha ascendência, Igreja Gerações, ela está aqui. No mínimo, ela evita que o pastor me cite tantas vezes aqui, quando ele vem. Quando ela está aqui, ele fica com vergonha, ele não fala. Então, todas as decisões que nós tomamos vão fazer diferença. A conversão, gente, é um processo. Ela não é um destino, não é um simples ato, como foi falado na semana passada. A conversão é uma decisão que nós temos que tomar diariamente. Está escrito no Deuteronômio 30, 19. Todos os dias nós somos colocados
perante coisas boas e coisas ruins, decisões corretas e decisões erradas, tudo isso vai ter consequência. Eu falo isso muito com meus filhos, né? Minha mãe, eu creio que falava isso comigo também, mas quando somos novos, muitas vezes a gente não dá ouvido. Todas as escolhas que você faz hoje têm consequências, boas escolhas, boas consequências, péssimas escolhas, péssimas consequências. Temos que avaliar, temos que ter responsabilidade em cima disso. A melhor escolha que nós podemos falar e aceitar, fazer, é aceitar esse convite. Decidir seguir a Deus. Cada dia é melhor, né, dona Marília? Cada dia é melhor, tudo vai melhorar na sua vida. Coloca uma coisa na sua cabeça, uma frase que eu creio que eu vou repetir algumas vezes. Tudo que nós fizermos na companhia de Deus vai ser melhor do que sem Ele. Então é convidar Ele para andar ombro a ombro, andar junto conosco. Não basta conhecer, tem que caminhar junto. Eu preparando essa palavra, me veio à mente um amigo querido, que já foi muito íntimo meu, mas não basta conhecer. Quantas pessoas você já conheceu na vida? Quantas pessoas? O que eles influenciaram você? Se eles não andam do seu lado hoje, eles vão continuar te influenciando? Não. E eu lembrando disso, eu lembrei de um amigo. O nome dele é Lucas. Durante mais de 10 anos, eu fui triatleta um tempo, corri maratonas. Hoje não dá mais, passou, né? O tempo já ficou para trás, a Bíblia também explica isso, há tempo para tudo. E durante mais de 10 anos eu corria com ele praticamente todo dia, de segunda a sábado a gente se encontrava. Quando não era corrida, era uma bicicleta, um pedal, era uma natação, mas estávamos juntos de segunda a sábado. Um participava da vida do outro ativamente, porque naturalmente a gente conversava. Então eu sabia onde ele andava, ele tem um casal de filhos, eu sabia o que os filhos estavam fazendo, se o filho estava estudando para um vestibular, qual escola estudava, se ele estava doente, se estava precisando de alguma coisa. Os projetos dele profissionais, eu conhecia as dificuldades, a gente trocava informação e se ajudava um ao outro. Em janeiro de 2020, eu saí da academia que eu frequentava, onde eu encontrava ele, ou seja, daqui a poucos meses, 4 anos, que eu parei de conviver com ele. É meu amigo? Sim, continua sendo meu amigo. Mas a convivência, a gente almoça junto aí a cada 2 ou 3 meses. Ou seja, em uma semana, eu tinha contato com ele durante 6 dias. Hoje, eu devo ter contato com ele 1 ano, umas 6 vezes. A intimidade que eu tinha com ele numa semana se transformou em 1 ano. Continuo amigo, sim, mas com a influência que ele exerce na minha vida? Quase nenhuma. Eu não sei mais direito quais são os projetos dele, eu não sei mais direito quais são as dificuldades dele. E com Deus é a mesma coisa. Ele só vai participar da sua vida se você tiver uma convivência íntima com ele, você poder compartilhar suas dificuldades, suas alegrias, suas tristezas. Eu vivi um pouco do evangelho com o meu amigo, sem eu conhecer o evangelho. Por quê? Porque eu me alegrava com as vitórias dele, era meu amigo, eu sofria com as dificuldades dele sem o evangelho, mas isso só era possível com a proximidade dele, andando do lado dele. Se afastando, a gente não consegue mais. Às vezes eu ligo para ele para almoçar, ele está viajando, eu não sei mais a rotina dele. E assim é com Deus. Se você não se aproximar, se você não conviver, se você não trazer ele para dentro da sua casa, para o seu dia a dia, ele não vai ter condição de participar de tudo que você vive. Não tem a frase, quem limita o poder de Deus na nossa vida somos nós. E uma forma de limitar esse poder é justamente se afastando dele. Não caminhando mais com ele, não se alimentando da palavra dele. Não vai ter jeito. Ele não vai conseguir participar da sua vida de forma ativa, por opção sua, por opção nossa. Então, não podemos nos afastar de jeito nenhum das coisas que Deus tem para fazer para a gente, porque senão quem vai perder somos nós. Precisamos manter a intimidade com ele, a convivência com ele. Outro culto que o pastor Rodrigo trouxe há 4 semanas atrás, se eu não me engano, da reforma, eu lembro que ele falou, existe uma reforma sendo feita dentro de cada um de nós. Quando nós reformamos uma casa, para quê? Para que é? Para melhorar. Uma coisa reformada, ela vai sempre ficar melhor do que antes de reformada. Quando você vê um anúncio de uma casa, de um apartamento, normalmente se coloca reformado. Está melhor. É fácil a reforma, gente? Quem já passou por obra aqui? Responde. Misericórdia, é difícil.
é difícil, mas ela fica melhor. Sabe qual a única forma dela não ficar melhor do que antes? Se ela parar no meio. A reforma não pode parar. Uma obra inacabada. Quem mexe com obra aqui? Tem poucos, né? Mas acredito que todo mundo já passou por obra. Uma obra inacabada, quando você é uma obra inacabada, o que você enxerga nela? Escombros. É horroroso. Fica feio. Então, e a palavra também diz isso. Tem que calcular o custo. Se não tiver como terminar, é melhor nem começar. Porque uma obra, uma reforma parada no meio, ela fica pior do que o início. Mas ela só vai ficar pior se ela parar. Existe sim um custo-benefício, mas o benefício, né? Muito se fala em custo-benefício, o benefício é muito maior. Então nós temos que continuar essa reforma. Nós é só não abandonar, só vai ficar pior se não abandonar. Pedro, vamos voltar um pouquinho com Pedro. Pedro era um dos 3 discípulos, né, mais próximos a Jesus, era que mais andava com Jesus. Pedro, Tiago e João. Eles viram o milagre. Quem aqui já viu o milagre? Glória a Deus. Pedro viveu o milagre. Quem aqui já viveu o milagre, já sentiu o milagre? Amém. Amém. Pedro fez tudo isso. Ele viu isso tudo, ele viveu isso tudo. Isso é garantia de que está pronto para o resto da vida? Claro que não. Lá na frente nós vamos chegar lá. Pedro em certo momento se afastou de Jesus. Então essa fé, esse alimento, ele tem que ser renovado todo dia. A nossa fé tem que ser alimentada, o relacionamento com Jesus tem que ser alimentado todo dia. Nada do que você viveu até hoje te garante, se você parar de viver hoje, que daqui a um ano você vai estar com esse relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos continuar. A conversão é um processo. A mudança é um processo contínuo. A reforma é para sempre. E que cada dia que a gente for reformado, cada dia que a gente deixar ser um termo que é muito usado aqui, processado, nós vamos ser melhorados, aperfeiçoados. A palavra diz isso. Alimentar essa relação. Como é que alimenta? Priorizando. Nós temos que priorizar. Deus é um Deus de reciprocidade. O pastor sempre fala muito isso aqui. Ele vai te entregar da mesma medida que você entregar para Ele. Ele vai entregar para aqueles que buscarem. Priorizar é o quê? Reciprocidade é o quê? Disciplina. Lembrando disso aqui, eu lembrei de disciplina. Nós precisamos sim ter disciplina em tudo. Quando a gente ministra o curso lá de casados, a gente costuma dizer: em qual área da sua vida que você tem sucesso sem disciplina? Nenhuma. E no casamento não vai ser diferente, no relacionamento com Deus também não vai ser diferente. Quando eu penso em disciplina, como já fui muito ligado ao esporte, o que vem? Os atletas. Existe um tipo de pessoa que tem, se existe um tipo de pessoa que tem disciplina, é um atleta. E veio 2 atletas aqui na minha cabeça. Eu peço até perdão para os mais novos, porque são atletas que já pararam há algum tempo. Oscar Schmidt, vocês conhecem Oscar? Era chamado de quê? Mão Santa. Mão Santa. Eu vi uma entrevista com ele uma vez, ele falou: Mão Santa. Toda vez que todos os meus companheiros de treino já tomaram banho, já foram embora, eu estou no ginásio sozinho. 500 arremessos, 600 arremessos. Disciplina. Mike Tyson. Vocês conhecem Mike Tyson? Boxeador. Já parou há algum tempo também, mas foi um fenômeno, né, na área dele na época. Uma vez eu ouvi outra entrevista com ele, que ele costumava começar a treinar às 6 horas da manhã, e de uma hora para outra ele começou a treinar às 5, e foram perguntar por quê. A resposta foi: porque eu descobri que meu próximo adversário também treina às 6, também começa às 6, então eu vou começar às 5. E se eu descobrir que ele vai começar às 5, eu vou começar às 4. Veja bem, nós estamos falando aqui de performance por conta de atletas, mas não é sobre o performance que eu quero frisar, é sobre a entrega. Eles queriam mais. Eles queriam fazer mais cesta, eles queriam ser o melhor boxeador, então eles entregaram mais. No momento que você entrega mais, você recebe mais. Na Bíblia é a mesma coisa. Na Bíblia é a mesma coisa. No relacionamento com Deus é a mesma coisa. Culto passado, Paulo, a palavra falava que ele se esforçava mais e mais. Ele era perseguido, mas ele se esforçava mais. Noé, um dia eu quero trazer uma palavra aqui sobre Noé. Noé é um personagem que é muito pouco explorado na Bíblia. Noé recebeu uma palavra. E sabe o que ele fez? Ele só escutou a voz de Deus uma vez. Ele construiu uma arca durante 100 anos.
por um dilúvio que viria num lugar que nunca tinha chovido. É disciplina ou não é? É fidelidade ou não é? É fé ou não é? E qual foi a recompensa de Noé? Foi salvo. Ele, não só ele, salvou ele e a família dele. Numa época que Deus perdeu a paciência com a humanidade, ele resetou, ele começou de novo, e foi salvo eles pela fidelidade, pelo relacionamento, pela disciplina de Noé. Então, tudo na vida nós precisamos ter disciplina, e aqui é a mesma coisa, nós precisamos ter cuidado com as justificativas. As justificativas são um perigo. 2016, casados para sempre. Também lembrei desse caso. Estávamos na casa do pastor ainda, nós éramos líderes em treinamento, do pastor Rodrigo e da pastora Flavinha. E um amigo, que já era amigo nosso antes, meu e da Luciana, a gente conheceu o casal, fez o curso, experimentou esse novo estilo de vida, gostou, usufruiu de benefícios, mas no final, como a gente costuma fazer com outros, a gente começou, e aí, vamos para a igreja? O que você está fazendo para alimentar a sua fé? Sabe qual foi a resposta dele? Uns podem ir para a igreja, outros têm que trabalhar. Justificativos. Isso foi em 2016, gente, isso tem 7 anos. E, acredito eu, não por coincidência, eu estive com ele há poucos meses atrás, 3 ou 4 meses. Teoricamente, na visão do mundo, se ele não pode ir para a igreja para trabalhar, o que vocês acham que está acontecendo com o trabalho dele? Sucesso? Está tudo certo? Nada. Encontrei com ele há 3 ou 4 meses, trouxe ele aqui, não em horário de culto, num dia de semana, para ver se podia resgatar esse relacionamento que um dia ele, numa dose homeopática, ele experimentou. Pensa na bagunça que está a vida dele profissional. Briga com o ex-sócio, briga judicial. A nova empresa dele, ele não pode ter o nome nela, porque justamente por conta dessa briga judicial a ponto dele ser vigiado, dele ser filmado. Ele falou que o sócio dele filma ele entrando na empresa para botar na justiça. E no final ele me falou assim, não, mas agora eu estou um pouco melhor porque os remédios estão me ajudando. Eu estou mais calmo, eu estou voltando, consegui voltar a dormir. Vou repetir a frase, nada que nós fizermos ao lado de Deus vai ser pior do que nós fizemos longe dele. Tudo vai ser melhor. Nada vai ser diferente, nada vai ser pior. Deus não vai te atrapalhar a fazer nada. Então, o relacionamento com Deus vai te ajudar em quê? Em tudo, em todas as áreas. As justificativas, eles vão só nos afastar de Deus. A justificativa, normalmente, ela vem acompanhada da notícia ruim. Alguém justifica a vitória? Não justifica. O time, quem gosta de futebol, o time perdeu, normalmente a culpa é de alguém, né? Do juiz, sei lá o quê, do técnico. Mas a justificativa vem com notícia ruim. Então, cuidado com as justificativas, mesmo elas sendo justificativas, distrações lícitas, cultos da pastora, uns 3 ou 4 meses, 3 meses atrás, mais ou menos. Cuidado com as justificativas, porque elas podem, sem você perceber, te afastar de Deus. Lucas 14, Rafa, de 15 a 20, nós vamos ver. É uma parábola que Jesus trouxe justamente mostrando o perigo das desculpas, das justificativas. Ao ouvir isso, o homem que estava à mesa com Jesus exclamou, feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Fala, desculpas. Uma frase que eu gosto de falar, quem frequenta lá em casa já deve ter ouvido várias vezes, quem fica bom em dar desculpa, não fica bom em mais nada. Então, cuidado com as desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Próximo. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Desculpa, mais uma desculpa. E o próximo? Ainda outro disse, acabei de me casar, não posso ir. Desculpas. Quais são as justificativas dos 3 para negar esse convite do banquete? O banquete é isso aqui, é o que Deus quer entregar para mim, é o que Deus quer entregar para você todo dia. Não é todo domingo, não, como falou o pastor, todo dia Ele está disponibilizando um banquete para cada um de nós. Qual foi a desculpa? Primeiro, comprei uma propriedade, tem algo errado nisso? Não, não tem.
É como se fosse uma casa nova. Eu estou em obra, estou em reforma, estou mudando, eu não posso ir para a igreja. Justificativa lícita. Ela não é problema, ela por si só não tem nada de errado, ela começa a ser errado na hora que ela te afasta de Deus. Segundo, trabalho, 5 juntas de boi, é trabalho. É como se estivesse abrindo uma nova empresa. Trabalhando demais, como aquele amigo que eu fui almoçar. Não estou trabalhando demais, abri uma nova empresa. Tem algo errado nisso? Não é. É muitas vezes, inclusive, uma bênção. Só que começa a ser errado na hora que te afasta de Deus. Eu casei. Tem algo errado nisso? Não. É uma bênção, é o maior projeto de Deus. É de onde vem a família. Pelo menos deveria vir, né, de um casamento. Agora, nem isso pode te afastar de Deus. Muita gente fala, não, mas eu tenho que ficar com meu filho. Gente, pior do que não ter tempo para ficar com o filho é ter tempo e não saber o que dizer para ele. Aqui é que nós vamos descobrir o que nós temos que falar para o nosso filho, o que nós temos que ser para o nosso filho, o exemplo que nós temos que dar. Ensina seu filho no caminho. Nós precisamos estar no caminho para ensinar. Não é mostrar o caminho, não, é andar com ele junto, é caminhar ombro a ombro. Então a família nunca vai ser problema para andar com Deus. Pelo contrário, andar com Deus vai te ajudar a realmente cuidar da sua família e ter uma família próspera e levar ela para o lugar certo, trazer ela para cá. Tudo que fizermos, vou repetir, tudo que fizermos com Deus será melhor do que sem Ele. Guarda essa frase. A linha dessa palavra de hoje é fazer tudo com Deus, é trazer Ele para participar da gente ativamente de tudo que a gente fala. Culto da pastora, semana retrasada, né, pastora? Uma história de amor. Uma história de amor, ela só é bonita quando acontece o quê? Quando ela é correspondida. Uma história de amor não tem via única, não, ela tem que ter via dupla. Se ela não for correspondida, ela deixa de ser uma história de amor, né? Ela não pode ter um agente só, tem que ser de um lado para o outro, tem que ser daqui para lá e de lá para cá. O versículo, eu creio que ela usou esse versículo no culto, que retrata de forma mais precisa o amor que Deus tem por nós, é o que? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para tudo que aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor dele para nós e o nosso para ele. Eu falo, é difícil eu conseguir trazer uma palavra e não trazer esse versículo. Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas, em primeiro lugar, obrigado, meu amor, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É nosso amor para ele. Ele vem de lá para cá com o filho, a gente vem para cá buscando ele. Repara, o amor dele para a gente, o benefício é nosso. Quando a gente busca ele em primeiro lugar, o benefício também é nosso. A dinâmica do céu é essa. Um dos segredos do sucesso é o que? Estabelecer prioridades da forma correta. O Mateus 6,33 é isso. Prioridade, primeiro o reino, o resto tudo vai vir junto, e vai vir de uma forma leve, vai vir de uma forma muito melhor. Vai estar, dona Maria, cada dia melhor. Para todos nós, a pessoa fala assim, é tudo novo, é prioridade nova, é vida nova, 2 Coríntios 5,17. Outro versículo também de tatuagem, que todo mundo conhece, mas nós temos que parar e refletir. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Uma das desculpas, uma das justificativas é não tenho tempo. Quem não tinha tempo era a velha criatura, ela morreu. Uma das coisas novas que tem que entrar na vida de cada um de nós é a agenda. A agenda é nova. Se a pessoa velha morreu, a agenda dela morreu com ela. Os líderes dessa igreja, quando chegaram, que conheceram esse estilo de vida, alguém aqui tinha tempo para ter uma IP? Alguém aqui tinha tempo para ministrar curso casado para sempre, homem ao máximo, mulher única? Não. Alguém tinha tempo para ficar indo tomar um café ou almoçar, talvez com pessoas que você nunca viu na vida? Também não. Mas a agenda mudou. Tudo mudou, tudo se fez novo. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa que acabou de fazer nossa turma de casados, terminou uma semana. Ele esteve comigo aqui na IP Gideões, na terça-feira, e na quinta-feira ele me ligou perguntando o endereço de uma outra IP, que talvez fosse próximo à casa dele. Falou que se inscreveu no curso Homem ao Máximo. O amor que a gente pega, e quem é líder aqui, quem ministra algum curso sabe, que a gente pega pelas pessoas, pelos casais que entram na nossa casa,
é um amor de pai para filho. E pensa na minha alegria de receber essa ligação. Por quê? Porque ele está entendendo. Ele está entendendo que a conversão não é um ato isolado, é um processo que tem que continuar, ele tem que buscar mais de Deus. E enquanto mais ele buscar, mais ele vai ter. Todo pai, ele se alegra quando o filho toma as decisões corretas. E o que nós temos que fazer, Deuteronômio 30:19, decisões. Vida e morte, bênção e maldição. Escolha a bênção. Todo dia nós temos a oportunidade de fazer isso. O distanciamento, gente. O distanciamento, do jeito que a conversão é um processo, a queda também é um processo. Normalmente não se cai do dia para a noite. Começa com o quê? Com distanciamento. Depois começa a vir um esfriamento. Depois começa a vir uma incredulidade. E aí chega o pecado. E a coisa é muito sutil. Nós temos que ficar muito atentos, porque a gente não costuma perceber. Se não tiver alguém do seu lado para te sacudir, você daqui a pouquinho você está desconectado de Deus, você não percebeu ainda. Isso começou, sabe onde? Lá em Gênesis 3, versículo 8. Lá em Adão. Adão pecou. E olha o que foi a consequência. Eu já vi uma frase. Ou esse livro tira o pecado de você, ou o pecado te afasta desse livro. Então, uma coisa é ligada à outra. Pode botar, Rafa. Gênesis 3, 8. Quando Adão, depois da queda, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele, entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? A preocupação de Deus foi muito maior de onde Adão estava do que pelo que ele tinha feito. O que ele tinha feito podia se arrepender e podia voltar, mas o distanciamento, ele pode trazer consequências muito maiores para nós. Se algum dia cair, se algum dia pecar, não corre de Deus, não corre para Deus. É lá que a gente vai achar nosso refúgio, nosso refrigério. Existe um exército aqui para te ajudar, para orar por ti, como o pastor falou agora há pouco, para poder restaurar esse relacionamento com eles. A pior decisão que todos nós podemos tomar é de se esconder de Deus. Outro personagem, João Batista. Quem foi João Batista? Reconheceu Jesus na barriga. Quando a mãe dele, Isabel, teve com Maria, ele se agitou, a palavra fala, porque ele já sabia, dali ele já sentiu o poder, quem era Jesus. Ele anunciou Jesus como Messias. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele batizou Jesus. Ele falava que ele não era digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Esse ato de desamarrar as sandálias era uma ação que era destinada a escravos. Então ele sabia a grandiosidade de Jesus, mas de uma vez, por conta de uma circunstância particular, que está lá em Mateus 11, versículo 2, Rafa, ele chegou a duvidar de quem era Jesus. Lembra quando eu falei de Pedro, dos milagres, que nada garantia a continuidade de tudo que a gente viveu hoje, se a gente não permanecesse, não alimentar essa relação? João Batista estava preso lá, João Batista estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo, por isso enviou os seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Circunstâncias, fala, circunstâncias. João Batista estava preso. Às vezes você pode se afastar de Deus nem por uma culpa sua, foi por uma circunstância. Ele não escolheu estar preso, ele foi colocado na prisão, mas o detalhe não é o porquê, é o que esse afastamento pode causar. O próprio João Batista, que anunciou Jesus como Salvador, que batizou Jesus, que reconhecia ele chegou a questionar se ele era mesmo Messias ou se deveria de vir outro. Por quê? Porque ele estava afastado. Qual foi a resposta de Jesus? Conte as coisas que estão acontecendo. Cegos veem, surdos ouvem, leprosos são purificados. Aonde que nós vamos ver esses milagres acontecendo o tempo todo? É aqui, é na igreja. E isso aí faz o quê? Alimenta a nossa fé precisa alimentar. Nós, como seres humanos, somos fracos. Se
se afastar de Deus, a incredulidade vai tomar conta da gente. E se não tiver alguém para te sacudir, trazer de volta, você não percebe, pode ser que você não consiga voltar nunca. Nós vemos isso acontecer o tempo todo, e entristece demais o coração da gente. A igreja se envolve nos projetos da igreja. Se envolver na igreja vai proteger você. Vamos voltar para Pedro. Quando é que Pedro se afastou de Jesus? Lucas 22. Falamos de Adão, falamos de João Batista, agora vamos voltar para Pedro. 22 a partir do 54, Rafa, por favor. Então eles o prenderam. Prenderam foi Jesus, né? Quando Jesus foi preso. E o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe, de longe. Os guardas acenderam a fogueira em meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, o homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Mais um. Então o Senhor olhou para Pedro, voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mais um, Rafa, último. E Pedro saiu dali chorando amargamente. O distanciamento de Pedro com Jesus trouxe isso para ele, dor. Chorou amargamente. Pouco antes, se vocês lembrarem, quando foram prender Jesus, o que o Pedro fez? Tirou a espada, cortou uma orelha do soldado. Ele defendeu. Por quê? Porque ele estava próximo. No momento que ele se afastou, ele negou. Por que Pedro se afastou? A Bíblia não é tão clara pelo motivo, mas pode ser, talvez, porque Jesus talvez tenha decepcionado Pedro de alguma forma. Assim, Pedro viu Jesus fazer milagres, como nós falamos aqui há pouco, acalmar o mar, fez ele andar sobre as águas, ressuscitou morto, curou a sogra dele. Essa aí eu não sei se ele gostou muito, mas ele viu isso acontecer também. Brincadeira. Ele viu Jesus fazer maravilhas, milagres, ressuscitar mortos. Como é que 10 soldados vão prender meu mestre, o poderoso Filho de Deus, e vai acontecer isso? Muitas vezes, Jesus não vai fazer algo do jeito que a gente espera. Culto passado, o pastor repetiu essa frase várias vezes, ficou na minha cabeça e fica até hoje. Qual é a frase? Quem lembra? Isso, não vai ser do seu jeito. Talvez Pedro queria que Jesus se comportasse do jeito que ele esperava, ele não se comportou, talvez foi por isso que ele tenha se afastado. Outro motivo, talvez, medo. Pedro ficou com medo. Qual é o antídoto contra o medo? Fé. Está com medo? Aumenta a fé. Como é que aumenta a fé? Se aproximando, vivendo, comunhão, igreja. Não importa muito o que fez Pedro, esse não é o foco, se afastar. Importa é a consequência desse distanciamento. Fez ele negar Jesus. Ele negou com palavras, mas pode ser negado com comportamento, pode ser negado com pecado. Toda vez que a gente peca, a gente nega Jesus. E a palavra diz que é a mesma coisa de colocar ele de volta na cruz. Todo aquele sacrifício que ele fez, todo aquele sofrimento, aquela dor, cada um, quando peca, joga isso tudo no lixo, joga isso tudo fora. E um antídoto para a gente não negar Jesus é o que? Nós precisamos alimentar nossa fé, nós precisamos andar o tempo inteiro dentro da igreja. Outra coisa, outro detalhe dessa passagem que eu queria trazer também, Pedro era parecido com quem? Era parecido com Jesus. Quando Judas foi entregar Jesus, o que ele teve que fazer? Ele teve que beijar para identificar quem era Jesus. Os guardas não conseguiram identificar, eram todos parecidos.
Ele estava andando com Jesus, ele estava parecido com Jesus. Quando ele se afastou, ele estava sentado na roda, ele queria ser confundido com o mundo. Nós não podemos ser confundidos com o mundo, nós somos sim diferentes. Pastor Rodrigo trouxe também no culto passado, quando ele falou várias vezes, não vai ser do seu jeito, alguém pode reclamar, tem 4 cultos que eu estou ouvindo, nada aconteceu, 5 cultos, 6 cultos. Ele falou, olha para dentro de ti, tem algo mudando dentro de ti. Na hora que andamos com Jesus, muda alguma coisa dentro da gente. Mesmo que você não perceba, ele conseguiu ser confundido com a turma? Não. Identificaram ele, ei, esse aqui andava com ele. Tinha algo diferente dele. Só que se ele permanecer afastado, se ele ficar muito tempo longe, vai sumir. A gente vai realmente ser confundido e se misturar com o mundo. Nós não somos feitos para isso. Para ficar próximo de Deus, nós temos que se envolver, nos envolver sim, com os projetos da igreja. Ah, mas tem muita coisa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos listar? Vamos lembrar? Culto. Me ajuda. IP. Geração 559. Culto das mulheres. Aurora com Deus. Obrigado, pastora. Jesus Rani. Os cultos, os cursos. Geração Pipoca. Geração Jesus Rani. Tem muita coisa. 24 horas. Tem muita coisa? Não sei, depende do tamanho da sua fome. Um prato, gente, um prato com 1 quilo de comida. Quem come 1 quilo de comida aqui? Carlão, levanta a mão, eu sei que você come. Você já esteve lá em casa. Léo não queria falar 1 quilo, porque o Léo são 2. Não, a Lu não. Vigia, Beatriz. Um prato com 1 quilo de comida pode ser muito ou pouco, de acordo com o tamanho da sua fome. Assim como uma empada pode ser muito para quem não tem fome nenhuma. O que determina, percebe, o que determina o tamanho da fome, se é muito ou se é pouco, é o tamanho da sua fome, não é a quantidade de alimento que está sendo oferecido. 24 horas de oração. 24 horas de oração tivemos agora sexta-feira. Começou às 7 da manhã e terminou 7 horas da manhã de sábado. 24 horas, quanto tempo você usufruiu disso? Sexta-feira normalmente é um dia que eu tiro para, às vezes, separar o almoço, para almoçar com algum amigo ou com alguns amigos. É um dia que muitas vezes eu consigo sair mais cedo do trabalho. É um dia que muitas vezes tem um jantar, um aniversário, alguma coisa para ir, algum programa à noite, que chega em casa 3 horas da manhã. E nós tivemos 24 horas. Eu vim, poderia ter usufruído mais? Com certeza. Eu não estou aqui, gente, para apontar dedo para acusar ninguém, pelo amor de Deus, até porque o primeiro a ser melhorado sou eu, mas é para trazer uma reflexão. O quanto você tem buscado é quanto Deus vai te dar. Reflexão vem da palavra o quê? Reflexo. Reflexo, você vai lembrar de quê? Espelho. A Bíblia muitas vezes tem que servir como espelho. Sabe onde é que a palavra trouxe um espelho? João 8, passagem da mulher adúltera. Uma mulher adúltera foi colocada perante Jesus e desafiaram ele. A lei manda apedrejar. E o que você fala? Jesus não falou que nem que sim, nem que não. O que ele fez? Qual é a resposta dele? Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Quantos atiraram? O que ele fez nesse ato? Ele tirou as pedras da mão de cada um e deu um espelho na mão de cada um, para cada um se olhar. Isso aqui muitas vezes vai funcionar como espelho. Uma reflexão que cada um tem que fazer, conhecendo a Bíblia, cada um vai conhecer a si mesmo e principalmente vai conhecer aonde nós temos que melhorar. Nós precisamos melhorar, nós precisamos ser corrigidos o tempo inteiro. Quem não é corrigido, quem não precisa ser corrigido, não corrige seu filho para ver onde ele vai parar. Minha mãe está aqui, me corrigiu muitas vezes. Com cinto ela está falando. Aquela época podia, não fez mal nenhum. Teve um dia que ela falou ainda que fez pouco, que eu não consertei tudo. O pastor Rodrigo confirma isso, né? Mas nós precisamos nos alimentar. Ah, sim, o culto termina muito tarde. Depende, você está com fome de quê? Eu sinto fome, qual é a sua fome? É de quê que você tem fome?
Da palavra ou de alimento? Teve na Bíblia uma história de um que trocou a bênção por um prato de lentilha. Depois ele quis a bênção de volta, ele não conseguiu. Perdeu, passou. Quem gosta de lentilha? Nada demais, viu, gente? Brincadeira, pode comer lentilha. A questão é, por que você está trocando a bênção? De que você tem fome? Está sendo oferecido um banquete todo domingo aqui, todos os dias. Nós passamos aqui pelos projetos da igreja. Nós temos que buscar sozinho também, mas a igreja te ajuda nisso. Então nós temos que nos alimentar diariamente. No mundo natural, o normal, né? O crente é um bicho meio esquisito, às vezes faz um jejum, fica sem comer, mas no normal, de um ser humano normal, é se alimentar todo dia. E por que não vai se alimentar aqui da palavra? Por que não vai alimentar o espírito? Ele vai ficar fraco. Se a gente não se alimentar todo dia, a gente fica fraco. E o vírus, uma doença, se ficar fraco, vai chegar e vai tomar conta de você. Qual é o vírus espiritual? É o pecado. Se estivermos fracos espiritualmente, o pecado vai chegar, ele vai entrar. Se estivermos fortes, ele vai bater e vai voltar, assim como o vírus da gripe. Por que uma gripe às vezes chega numa casa, chega para o marido e não chega para a esposa está mais forte, está alimentada. Ah, mas o que adianta eu ir para a igreja todo domingo, ou todo dia? Você lembra o que foi falado semana retrasada na igreja? Muitas vezes eu lembro, porque eu tenho IP, isso me ajuda. Mas ainda que eu não lembrar, aquilo me alimentou naquela época, naquele dia. É igual o alimento natural. Alguém aqui lembra o que almoçou terça-feira? Mas aquilo te alimentou na terça-feira. Mesmo que você não se lembre disso, aquilo serviu, te deixou mais forte. Aqui é o mesmo. Nós não podemos nos afastar. Outra dica, se envolvendo nos projetos da igreja, o que acontece com você? Você acaba cuidando de gente. Isso traz o que para você? Responsabilidade. Quem lembra o dia? Duvido que alguém não lembre o dia do nascimento do primeiro filho. Vocês lembram? Qual foi a sensação? Agora mudou. Tem um ser desse tamanhozinho que depende tudo de mim. Responsabilidade. Cuidar de gente traz responsabilidade. E no momento que você assume responsabilidade, que você começa a servir de exemplo para alguém, se você começa a trazer alguém para cá, se você errar, se você cair, não é certo isso, mas pode acontecer dessa pessoa cair junto. Responsabilidade. Tem alguém que está te olhando, isso é bom. A responsabilidade faz a gente vigiar, faz a gente ser mais diligente. Vamos lá para Pedro. Te protege. A responsabilidade te protege. Vamos voltar para Pedro, João 21, Rafa, rapidinho. 21:1. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Vamos até o 3, Rafa. Estavam ali Simão Pedro. Vamos contando. Simão Pedro primeiro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são 2, Tiago e João, e outros 2 discípulos. Além de Pedro, tinha mais 6. Próximo. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma naquela noite. O que Pedro estava fazendo quando aceitou o convite de Jesus lá atrás? Nós passamos por isso. Pescando. Depois que ele negou Jesus, para onde ele foi? Pescar. A chance, quando qualquer um se afastar de Deus, a chance de voltar ao que fazia antes, a velha criatura, é enorme. E nesse caso pior, ele ainda levou 6 com ele. Quem quer voltar ao que era antes? Misericórdia. Ninguém quer voltar. Por que você não quer voltar? Porque os resultados são melhores. Dona Marília, cada dia é melhor. Cada dia é melhor, ninguém quer voltar ao que era antes. Então não se afaste de Deus, está acabando, viu, gente? É bom ver isso, né? Ninguém quer voltar ao que era antes. Então tem que permanecer. Agora, a Bíblia são boas novas. Existem muitas promessas que tem. E eu queria relembrar, só aqui é o melhor lugar que nós temos para relembrar. Jeremias 29:11, Rafa. Para não acabar, né, com essa volta à velha criatura, a gente não pode terminar um culto assim. Porque eu é que sei o
que Deus tem para nós, gente? A vontade dele, fazer tudo que nós fazemos com ele é melhor do que fazemos sem ele. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhe dar o fruto pelo qual anseiam. Mais um, Isaías 55, 8 e 9, para lembrar onde a gente tem que ficar. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Em que outro lugar nós vamos lembrar o tempo todo disso? Qual outro lugar que nós vamos ser alimentados com esse tipo de palavra que vai estimular a cada dia buscarmos mais a presença de Deus e usufruir mais dessa presença? Usufruir, pastor trouxe isso agora há pouco aqui. Nós precisamos usufruir disso, está disponível, está aberto. E a boa notícia, o Evangelho são boas novas. Sempre é tempo de voltar, sempre é tempo de restaurar. Se alguém se afastou por algum motivo, por alguma circunstância, por alguma justificativa, ou não se afastou, mas quer um pouco mais, está sempre no momento de voltar. Deus nunca vai negar um abraço. Um pai nunca nega um abraço para um filho que quer voltar. Marcos 16, versículo 5. Mas quando chegaram, ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado ao lado direito. Ficaram assustados. Isso são as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus, né? Maria Madalena, Maria. Mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Incluindo Pedro. Pedro tinha andado com Jesus 3 anos e meio. Pedro era amigo de Jesus. Pedro tinha comunhão de Jesus, com Jesus. Jesus sabia que se Pedro voltasse, ele ia voltar a viver aquilo tudo. Ele ia ser um grande pregador da palavra. Ele ia fazer a diferença, um grande cristão, assim como ele fez. Uma pregação dele, 3.000 homens convertidos. Lógico, depois do Espírito Santo. Nós tivemos, né? Não por coincidência, o momento de Espírito Santo aqui, de batismo. Outra pregação de Pedro, 5.000 homens convertidos. Então ele chamou Pedro, ele sabia que a proximidade restaurava tudo. Sempre é tempo de voltar. Não importa, né, a distância que vocês têm, estabelecer um relacionamento de volta com o Pai, sempre vai restaurar tudo o que nós já vivemos um dia, ou o que nunca vivemos, vai superar. Eu não quero fazer um convite emocional hoje aqui, eu não sou bom nisso, eu até gostaria de ser. Eu acho lindo quando a pastora prega aqui, que ela chora, ela ri, ela pula. Eu não consigo fazer isso, até porque eu não sei nem andar com esse salto desse tamanho. A última ela estava com coque, não tem como eu usar um coque. Mas eu quero sim fazer um convite racional. É alguém que quer, quem quiser viver um pouco mais com Deus, quem quiser entregar mais. Ore por fome, se a fome está pequena, se está tendo alimento demais, se está achando que está muito, ore para ter mais fome. Eu faço essa oração o tempo todo. Então o convite hoje racional, para que tome uma decisão daqui para frente, buscar mais a Deus, entregar mais a Deus e consequentemente ter mais de Deus. Se alguém quiser isso, por favor, venha para aqui para frente. É um sinal de posicionamento, é um sinal de tomar uma decisão. Isso tem um peso, isso agrada o coração do Pai. Que pai não gosta de um filho que se aproxima mais dele, que busca mais ele e usufrui mais da presença dele? Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei
tenho você. O reino está crescendo. E eu queria convidar aqui. Eu amo esses momentos. E a gente como igreja, eu creio, a gente precisa entender isso de uma forma tão linda, porque quando Lucas escreve sobre o momento em que Jesus é apresentado no templo para se cumprir, sim, hoje a gente não faz para cumprir uma lei, mas a gente faz porque a gente crê de que céus e terra precisam conhecer os nossos filhos. E hoje a gente está recebendo uma família aqui na igreja. E eu queria já convidar para vir no altar aqui. Pastora, você também? Mas quero convidar a Daniela, o Marcos, quero convidar a Maria Alice, que vai ser apresentada aqui na igreja. E quero convidar também, se vocês quiserem trazer quem veio com vocês, a família de vocês, quem está aí. Se quiser vir, pode vir. Entrega aqui o telefone, alguém filma para ti, ó. Você estava filmando, né? Isso sempre acontece, não preocupa. Entrega aqui para alguém, vem filmar aqui alguém. Entrega para a Lu ali, ó. Tecnologia não, né, Lu? Glória a Deus. Vem, sobe, por favor, vem para cá. Ei, Daniela, bem-vinda, viu? Bem-vinda. O pai tá quebrado. O pai tá quebrado. Deus te abençoe, Marcos. Tudo bem? Você é o Cauã? Bem-vinda, vovó. Vem pra cá, vovó. Nem parece. Vem pra cá. Eu tenho conhecido uma vovó também que não parece. Vem pra cá. Vovó, glória a Deus pela vida de vocês. Deixa eu ver ela. Meu Deus, gente. Olha isso. Olha. Glória a Deus. Meu Deus. Você é linda demais. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus conduza, né? Deus coloca sobre nós, Vitor falou aqui hoje, uma responsabilidade. Como é bom ter responsabilidade. Responsabilidade nos move. E a gente como sacerdote, pai, a gente sabe. Vitor trouxe esse exemplo. Quando pega ali, Deus entrega junto. Alguns não acompanham isso, mas a maioria, a grande maioria, se torna homem de verdade quando recebe essa missão de educar e de criar, né, os filhos. A Bíblia diz que são presentes do Senhor para nós e que a gente precisa mirar no alvo, nele próprio, na cruz, né, naquilo que o reino tem para os nossos filhos, prepará-los e enviá-los. E eu quero dessa maneira perguntar a vocês: vocês estão dispostos a seguir Jesus no caminho para que a Maria Alice aprenda com vocês? O maior exemplo do Evangelho precisa ser vocês. Vocês estão determinados a viver dessa maneira para que ela possa andar também junto com vocês no caminho? Com certeza. Sim. Vocês sabem que isso vai demandar a vocês tempo, vai muitas vezes exigir de vocês devoção, tempo para Deus, para ler a palavra com ela. A Bíblia diz lá em Isaías que os filhos ensinados no Senhor, grande vai ser a paz deles. É o que a gente quer para os nossos filhos, é o que a gente quer para a gente. Mas o dela, esse é o mais velho, e o dela passa por vocês, o dos nossos filhos passa, transborda. Vocês confirmam perante a igreja esse compromisso com Deus. Não é com a Maria Alice, é com Deus. Com certeza. Glória a Deus. Sendo assim, posso falar um negócio, meu amor? pode, claro, pastor. Só para a igreja entender o contexto, eu estou profundamente emocionada. Eu conheci a Dani no dia 12 de março de 2023, no dia da inauguração da sede das Gerações. Eu precisava de uma maquiadora, porque eu queria vir bonita. E aí a Juju Leão me passou o telefone dela. A Maria Alice estava na barriga dela. Cheguei lá, um barrigão. Cheguei lá 8 horas da manhã na casa dela. Ela me atendeu. E lá nós iniciamos uma conversa boa, né? Falamos sobre as coisas de Deus. E recentemente agora eu voltei lá de novo. E quando eu cheguei lá, a Dani compartilhou comigo um testemunho sobre a vida dela. Que eu cheguei em casa tão impactada, contei pro Rodrigo.
E eu tive uma certeza, sabe? Vitor, a palavra que você trouxe falou que realmente precisa ter intimidade para a gente viver perto das pessoas. E eu quero corroborar essa palavra que você trouxe, mas eu quero falar algo para a igreja. Quando a gente anda com Jesus, Jesus ele não apresenta pessoas. Jesus conecta os corações. E eu só vi essa família, porque as 2 vezes que eu estive lá, o Marcos estava lá, a Dani estava lá, a Maria Alice estava lá na barriga, depois estava no colo. Mas eu quero dizer algo para vocês. As 2 únicas vezes que eu entrei na casa de vocês, eu senti paz. Eu me senti honrada por estar lá. E eu quero dizer em meu nome, em nome do meu esposo, que quando vocês mandaram a mensagem querendo apresentar a Maria Alice à igreja, na nossa igreja, nós nos sentimos profundamente honrados com esse presente. E eu quero te dizer que você é fruto de um grande homem de Deus. Porque eu só vi seu pai 2 vezes. Mas as 2 vezes que eu olhei para esse homem, eu vi um homem completamente tomado pelo amor e pela presença de Deus. Então todos os seus caminhos serão aplanados. E você e a Maria Alice receberão os frutos do amor e do casamento e da aliança desses 2. Amém? Vovó, parabéns. Que você sempre se realize através da vida dos seus netos. Amém? Glória a Deus. Então, diante da igreja, diante do Senhor, Ele esquadrinha, Ele sabe tudo que nós estamos fazendo aqui. Diante do Senhor, da igreja, dos céus, da terra. Eu quero pegar a Maria Alice. Quero que você ore, pastora. Posso segurar ela e você ora, vovó? Eu tô assim numa fase com um neném que... Pai, aqui está a sua escolhida, Senhor, a Maria Alice, que o Senhor escolheu, Pai, como pai o Marcos, como mãe a Dani, e eles decidiram, Pai, como marido e mulher, como uma só carne, trazer a filhinha que o Senhor deu a eles, porque a tua palavra fala que filhos são herança do Senhor, e o Senhor trouxe ela aqui hoje, para ela ser apresentada ao teu reino, à tua igreja. Eu abençoo a vida da Maria Alice. E eu declaro, Senhor, que ela vai crescer em estatura física, emocional, mas principalmente espiritual. Que ela é a tua escolhida, menina dos teus olhos. E que ela chegou, Senhor, para transformar as histórias, unir os corações, unir as famílias e impactar todas as vidas. Como ministra do Evangelho, Pai, eu abençoo a Maria Alice e declaro, Senhor, que os teus anjos estarão sempre acampados ao redor dela. E que ela só dará alegria ao Marcos e a Dani. E que por onde ela passar, o teu reino será estabelecido. É no nome de Jesus que nós oramos e te abençoamos, Maria Alice. E te apresentamos à igreja. Te consagramos a Jesus. E que você seja bendita na terra e por onde você passar. No nome de Jesus que nós oramos. Amém! Posso orar pelo Cauã? Posso orar pelo Cauã? Vem cá, Cauã. Vem cá, Cauã. Eu quero aproveitar e orar pelo Cauã também. Pai, aqui está teu filho, Senhor, o Cauã. Quando eu te cumprimentei, meu coração ferveu dentro de mim. O Senhor falou comigo que Ele te gerou no ventre para te trazer ao mundo, para que você seja reconhecido nas nações. Ele manda lhe falar esta manhã que é para você começar a sonhar, mas não é para você sonhar pequeno, é para você sonhar alto, porque através de você pessoas conhecerão o amor de Deus.
Através de você, pessoas conhecerão sobre um Deus que faz milagre. Através de você, pessoas serão seres humanos melhores. Porque o teu coração é um coração que é encharcado pelo amor de Deus. Eu gostaria nesse momento, Cauã, de poder transmitir a você o que eu estou sentindo no meu coração. Mas eu estarei orando a partir de hoje, para que o próprio Deus, esse Jesus que foi pregado, esse Jesus que deixou a cruz, possa se revelar a você de uma maneira sobrenatural. Eu quero declarar que você é um profeta. Eu quero declarar que os teus olhos verão o mundo espiritual. Eu quero declarar que os teus ouvidos ouvirão a voz do Deus do Altíssimo. Eu quero declarar que aonde a planta dos seus pés pisar, coisas do céu vão acontecer na terra. Eu já quero orar pela sua esposa. Deus te dará uma varoa de guerra, uma mulher de fé e de oração. Você nunca será desonrado pela tua esposa. A tua esposa te honrará. Você terá filhos, dará netos. E por onde você andar, a paz de Deus será estabelecida. Deus te escolheu para ser pai de 2 profetas que Ele levantou na terra. Dani, você é uma mulher de guerra. Você é uma mulher soldada. E a família de vocês está guardada debaixo das asas do Senhor. Pai, abençoa teu filho, Senhor. Que esse momento, Pai, nunca mais saia do coração dele. Pai, que ele possa sentir, Deus, aquilo que eu estou sentindo no meu coração, Senhor. Oh, Deus, obrigada, Pai, porque nós estamos tendo o privilégio de conhecer o Cauã. E um dia, Senhor, todos nós ouviremos, Pai, falar maravilhas sobre o que ele tem feito. E nós nos alegraremos e regozijaremos e falaremos, Senhor, obrigada, porque o Senhor deu o privilégio de nós podermos conhecê-lo. Anda com ele, Senhor. Livre ele de todo mal, torna ele invisível na presença dos inimigos. Afasta da vida dele toda má amizade. Todos aqueles, Senhor, que querem corromper os propósitos e os planos que Deus tem estabelecido para ele. Que ele não seja aquele que é influenciado, mas ele seja aquele que influencia. Que ele se apegue às suas coisas, que ele escute louvores, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas até no altar eu vejo ele pregando e cantando para ti, cheio do poder do Espírito Santo. Eu abençoo, Pai, o Cauã. Oh, Jesus. E que ele possa viver todas as promessas que o Senhor tem escrito para a vida dele, através do sim diário dele para você. Em nome de Jesus que eu oro.